Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando. E mais uma vez, hoje eu venho fazer a contação de história para vocês, tá gente? Lembrando que hoje é terça-feira, então ó, desde já, dá aí ó, o like de vocês, curta, compartilhe com um amigo, se inscrevam no canal, porque só assim vocês estarão me ajudando, fazendo com que o canal cresça, tá? Porque eu sozinha eu não consigo, mas com a ajuda de vocês, com certeza eu consigo, tá? Não eu, nós conseguiremos todos juntos, tá bom? Eu preciso de vocês, tá bom? Vocês são muito importantes para mim. E hoje eu vou contar para vocês a história de Jacó e Esaú. Tudo começa com o casamento de Isaac e Rebeca. De repente, Rebeca e Isaac, ele tem dois filhos. E esses filhos dele são gêmeos. Engraçado, né, pessoal, que gêmeos não é uma raridade hoje, né? Mas a gente pode considerar também que não é uma coisa que nasce gêmeos em toda a família, né? Então, a gente pode ver o seguinte, que naquela época, sim, era sim uma raridade, nascimento de gêmeos. E Isaac e Rebeca têm filhos gêmeos que eles colocaram o nome de Esaú, o mais velho, e o mais novo, Jacó. Esaú, ele cresceu e ele começou a ser caçador. E o pai dele amava as caças que ele trazia para sua casa, porque ele fazia uns pratos deliciosos. E tem outra coisa, gente. Esaú, ele era um menino que ele era ruivo, cabeludo. Ele tinha os braços dele todo peludo. Então, ele era já um rapazinho que ele já era preparado mesmo para ser caçador. E já Jacó era um menino moreno, de pele sedosa, e ele adorava ficar num acampamento em volta da sua mãe. E de repente, sem eles perceber, Isaac, ele meio que tinha preferência para Esaú e Rebeca preferência para Jacó, né? A gente tem que perceber o seguinte, que não é certo um pai e uma mãe ter preferência para um filho. Mas, de repente, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, Esaú, como ele fazia de tudo para agradar o seu pai, acabou o pai tendo sim uma preferência para ele. E já Jacó, como ele era um menino que ele fazia de tudo para agradar a sua mãe, então ambos eles começaram a ter preferência. E se sabe que naquela época o filho primogênito, ele tinha direitos maior na herança do que o filho mais novo. Isso já era de costume da época, né? Mas quando Rebeca estava grávida dos meninos, um anjo apareceu para Rebeca e falou assim para Rebeca: o filho mais jovem, ele vai dominar o filho mais velho. E Rebeca, ela ficou com isso na cabeça dela, né? E já justamente por isso, talvez, já era também a preferência que Rebeca tinha pelo seu filho Jacó, que era o filho mais novo. E Abraão, já como ele já sabia que a tendência era que o filho mais velho dominasse, então ele se aproximou para o filho mais novo, mais velho, né? Não o mais novo, mais velho. E passando-se o tempo, eles foram crescendo e lá um dia, Esaú, ele foi fazer uma caça e ele não conseguiu caçar nada, gente. Ele estava tão cansado,
tão assim, exausto. Ele chegou em casa com muita fome. E daí ele sentiu o cheirinho de comida. Que delícia! Jacó tinha acabado de fazer um ensopado bem delicioso e suculento. E de repente, Esaú falou para ele assim: Jacó, eu preciso comer esse seu ensopado, porque está delicioso, cheiroso. E outro, se eu não comer, eu vou morrer de fome. Jacó, cheio de astúcia, pegou e falou para ele assim: não tem problema, você pode comer, só que tem uma coisa, você vai ter que me dar o direito de ser irmão mais velho. E Esaú ouviu aquilo e pensou: poxa, mas Jacó, peraí, do que me adianta esses direitos de ser filho mais velho, a primogênitude, sendo que de ser primogênito, sendo que eu vou morrer de fome e isso nem dá pra me matar minha fome? Ah, ó, fica pra você, cara, esse direito aí eu não quero não, eu prefiro a comida. E daí Jacó ficou feliz, falou: poxa vida, tô ó, feliz da vida, é isso mesmo que eu queria. E de repente Esaú comeu aquela comida deliciosa e esqueceu disso. Nunca mais ele pensou nesse assunto. E lá um dia, quando menos eles esperavam, Isaac, o pai de Jacó e de Esaú, estava bem debilitado da saúde. Ele já estava velhinho, aí ele já estava cego. Então ele chamou Esaú e falou para Esaú: Esaú, meu filho, vá procurar uma caça maravilhosa, faça um prato delicioso e traga para me comer, porque eu vou te abençoar, porque já está chegando a hora de eu morrer. Então Esaú correu e foi para fazer a sua caça. A mãe, Rebeca, ouviu tudo o que o pai tinha falado para o filho Esaú. Correu, chamou Jacó e falou assim: Jacó, meu filho, corra, vai lá, vamos matar um cabrito e vamos fazer uma comida suculenta, cheirosa, gostosa para o seu pai comer, porque se você não correr, o seu pai vai abençoar o seu irmão e você vai perder a bênção. Então corra, meu filho. E Jacó, mais que depressa, correu, matou um cabrito e ele e a sua mãe fizeram um prato delicioso e levou para Isaac comer. Só que tinha uma coisa que eles tinham que resolver. O Esaú, ele era um cara que ele era peludo. Ele tinha cabelo, bastante. Já Jacó, ele era um menino totalmente lisinho, não tinha tanto pelo como Esaú, né? E daí o que eles iam fazer para que o pai percebesse e enganasse o pai, né? Não percebesse que era Jacó. De repente, ele falou o seguinte, a mãe dele falou o seguinte: meu filho, pega a pele do cabrito, coloca nos seus braços e coloca uma roupa já usada por Esaú, uma túnica que está guardada ali, ó, Esaú já usou e tem o cheiro dele. Você coloca essa túnica e você vai, e o seu pai com certeza vai achar que é Esaú e vai abençoar você no lugar de Esaú. E daí Jacó mais que depressa fez isso. Quando ele chegou e levou o prato gostoso que o pai dele já não conseguia mais enxergar. A vista dele estava totalmente cega, ele era totalmente cego. Ele pegou e chegou no pai, o pai comeu e abençoou o filho. E a benção era assim. Então, ele falou assim, desse jeito pro filho: meu filho, hoje eu digo a você que
Maldito será aqueles que te amaldiçoarem, e bendito será aqueles que te abençoarem. E, de repente, Jacó, ele pegou e saiu todo feliz, satisfeito, sem nem ter noção da mentira, quer dizer, nem se tomar de noção da mentira que ele e a mãe fizeram para enganar o seu pai. Quando Esaú chegou da caça, que ele fez o prato gostoso para o pai e levou, ele chegou e ele percebeu que o pai já tinha dado a benção para o irmão. A benção que era para o filho primogênito acabou indo para o filho mais novo. E daí o que aconteceu? Esaú ficou com tanto ódio do seu irmão, mas com tanta raiva, que ele falou para o seu pai assim: pai, eu vou matar Jacó, eu vou matar Jacó. Aí o pai dele conversou com ele e falou para ele assim: meu filho, você não faça isso, porque a benção que era para o seu irmão, agora eu dou para você. Só que a benção que era tua, eu dei para o seu irmão. E aí, todas as pessoas que amaldiçoarem o seu irmão serão amaldiçoado na terra. Explicou, conversou bastante com ele, mas mesmo assim Esaú ficou muito revoltado demais. E a mãe, com medo do filho mais velho matar o seu filho mais jovem, ela pegou e falou para Jacó: Jacó, foge, vá embora, vai para casa da minha família, que é do meu irmão Labão, e eu vou conversar com seu pai e vou falar para o seu pai que você foi para que você possa achar uma jovem para se casar entre a minha parentela. Porque a gente já sabe, eu e você já sabemos que o seu irmão, ele tem tendência a se casar com as mulheres cananeias. Então, para que isso não aconteça, então você vai se casar com as pessoas que são da minha parentela, tá? E assim a gente vai ficar em paz. E daí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Jacó, mais que apressadamente, foi correndo e fugindo do irmão e foi para a casa do seu tio Labão. Quando ele chegou na casa do tio Labão, o tio dele ficou todo feliz. Nossa, que alegria, né? Um filho da minha irmã aqui conosco, né? Ele ficou muito feliz. E daí, ele pegou e falou para ele assim: olha, meu filho, você vai trabalhar aqui, porque você não vai morar de graça, né? Mas também você vai receber. Diga para mim o que você quer receber em troca do trabalho. E daí, Jacó, ele já tinha conhecido a sua prima e ele estava apaixonado por Raquel. Ele ficou muito apaixonado por Raquel. E daí, de repente, ele falou pro tio dele assim: tio, eu vou trabalhar para você, em troca você me dá Raquel para que eu possa casar com ela. E Labão, seu tio, concordou. Achou ótima ideia. Nossa, que beleza, uma ideia maravilhosa, eu não vou precisar nem dar dinheiro para ele. E falou: beleza, tá ok. Aí quando se passaram 7 anos, Labão preparou uma festa, um casamento maravilhoso para Jacó se casar com Raquel. Quando foi na noite de núpcia, que a festa acabou, eles tinham o costume de fazer um quarto, e como o casamento, as mulheres se casavam com o pano no rosto, então o homem ele não via o rosto da esposa, ele só ia ver o rosto da esposa depois, no outro dia. Quando chegou no outro dia, Jacó percebeu que ele tinha se casado com Leia e não com Raquel. Leia era a filha mais velha de Labão. E Leia, ela não tinha assim, ela tinha um probleminha na vista, sabe? Um probleminha no olho. Então, ela tinha assim um olho meio doente, vamos dizer, né?
E Jacó ficou com muita raiva do tio. E ele pegou e foi lá questionar com o tio, que onde já se viu o tio ter mentido tanto para ele. Ele estava com tanta raiva, agora ele tinha entendido o que é mentir para alguém e o que é roubar de alguém, como ele fez com o irmão dele. Aí ele pegou e falou: tio, o que significa isso? Eu trabalhei 7 anos para você me dar como esposa Raquel, e você me dá Lia. Lia, tio, eu não queria casar com Lia. E daí o tio explicou para ele. O tio deu uma risadinha e explicou para ele: olha, na realidade não é o costume da gente casar a filha mais nova antes de casar a filha mais velha. Então, se você quiser, a semana que vem eu posso fazer o casamento de você com Raquel também. Só o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar mais 7 anos para mim em troco de Raquel. Daí eu te dou ela também para você. E Jacó falou assim: tá bom, tio, concordou com ele. E começou a trabalhar mais 7 anos em troca de Raquel também. E daí, quando ele se casou, eles estavam todos felizes, eles estavam todos muito felizes. E daí ele percebeu o seguinte, que ele amava muito mais Raquel, porque foi a mulher que ele quis trabalhar para ela, né? Ele amava muito mais a Raquel do que a Lia. Mas daí o tempo foi passando e ele foi percebendo que ele estava trabalhando para o tio dele e ele não estava recebendo nada, pois, por exemplo, a família dele já não tinha muita coisa, né? Ele não tinha assim tanta riqueza, ele não tinha riqueza, essa aqui é a realidade. E daí ele pegou e falou assim pro tio dele: olha, tio, eu não quero mais ficar aqui morando com você, eu quero ir embora, voltar para casa dos meus pais, e eu quero ir de encontro com o meu irmão, porque eu preciso pedir perdão pro meu irmão. E ele descobriu o seguinte, que Labão não era seu amigo. Não era seu amigo, porque o Labão, ele fazia de tudo para roubar a Jó, né? E para roubar Jacó. Então Jacó pegou e percebeu que seu tio não era mesmo seu amigo. Então ele precisava muito ir embora e encontrar o seu irmão. Pensou ele consigo: nossa, eu tô fugindo de um inimigo e vou encontrar um outro inimigo, que era seu irmão. E de repente, antes dele encontrar o irmão dele, ele preparou todos os animais mais bonitos que ele tinha, e ele foi e levou para o seu irmão. Mandou de presente para o seu irmão, para que o seu irmão perdoasse. E então, quando de repente, e como vocês acham que Jacó tinha esses animais, sendo que ele trabalhava com o tio e ele não tinha nada, né? Na realidade, Jacó, ele ficou tentando sair da família, da companhia do tio, por muitas vezes. E de repente, todas as vezes que ele queria ir embora, o tio inventava uma outra desculpa para fazer com que ele ficasse. E uma das desculpas que Labão fazia era de que no rebanho, os que nascessem com manchas preta ou listadinho seria de Jacó, e os que nascessem totalmente branquinho seria dele, e que a maioria dos animais nasciam totalmente branquinho. Por isso que o tio fez essa proposta, né? E de repente Deus começou a abençoar tanto a Jacó que os animais todos que nasciam com mancha preta ou então listado. E Labão ficou com muita raiva dele e falou assim: é melhor mesmo que você vá embora e que você se continue indo para vá com a sua família. Assim, desse jeito, eu não vou ficar pobre, porque eu estou empobrecendo com você aqui. E
Jacó pegou e falou assim, então tá, tio, concordou. Embora o tio se arrependeu disso, né? Porque ele não queria ficar longe nem das filhas e nem dos netos que tinham nascido, né? Porque Lia tinha filhos. Raquel ainda não tinha filhos, porque o amor de Jacó era tão grande por Raquel que Deus fez com que fechasse a madre dela, que ela ficasse estéril, porque Deus, quando ele via que Jacó, ele tratava Raquel de forma diferente de Lia, ele pegou e se compadecia de Lia, né? Então, todas essas coisas, essas lições de vida, Jacó ele teve, porque por causa das escolhas que ele fazia, né? E de repente ele foi ao encontro do seu irmão e ele levou esses presentes para o irmão. Chegando lá, o irmão veio ao encontro dele com um exército de guerreiro. E quando ele olhou os exércitos de guerreiro, ele falou, puxa vida, vou morrer. Falaram para ele assim, olha, ô Jacó, o seu irmão vem vindo aí com um exército para te receber. E ele ficou com tanto medo, que ele falou para a família dele, olha, adiante-se na frente que eu vou ficar aqui para orar. E ele foi no monte orar, falar com Deus em um determinado lugar afastado da família. E quando ele estava conversando e orando com Deus, um homem apareceu para ele. E esse homem que apareceu para ele ficou conversando e ele lutava para que esse homem, ele falava, não, você não vai embora enquanto você não me abençoar, me abençoe antes de você ir embora. E era um anjo, e o anjo queria ir embora e ele falou, não, enquanto você não me abençoar, eu não vou deixar você partir, me abençoe antes. E de repente o anjo falou para ele, falou assim, a partir de hoje você não chama mais Jacó, você se chama Israel. E pegou e tocou na coxa de Jacó. Jacó, ele ficou com um problema na coxa, na perna, ele ficou manco. Mas ele, no outro dia, ele foi encontrar o seu irmão. E quando o seu irmão encontrou o seu irmão, ele ficou desesperado, se ajoelhou e pediu perdão para o irmão. Me perdoa, irmão, de tudo aquilo que eu te fiz. O irmão falou para ele, levanta, Jacó. Senti tanta saudade de você, meu irmão. Você me fez tanta falta. Eu já te perdoei faz tempo, Jacó. E eles abraçaram um ao outro e eles ficaram muito felizes. E Jacó, ele ficou sabendo da triste notícia que ele não esperava. Ele ficou sabendo que o seu pai e a sua mãe tinham falecido. E nunca mais ele poderia ver o seu pai e a sua mãe. Esse foi o castigo de Jacó. Jacó foi castigado porque ele ficou vários anos longe da sua família. E quando ele chegou, ele viu que o seu pai e a sua mãe já tinham falecido. E outra, Esaú, ele também foi castigado porque ele desprezou a sua progenitude, que era o direito de ser filho mais velho, né? Eu digo para você, qual é o seu direito que você está desprezando neste dia? Direito de ser feliz? Direito de viver? Que direito é que você está deixando de lado? Não deixa de lado nenhum direito. Aqueles direitos que Deus te deu, agarra com toda a sua força. Não permite que roube de você, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima contação de história.